Essa noite a palavra tem como título: Os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os meus. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus tem um pensamento maior e melhor do que o seu. Diga assim: maior, isso eu digo infinitamente maior. E melhor também, infinitamente melhor. Eu quero ler a palavra de Números, capítulo 11, versículo 31. Sabe, o povo de Israel estava andando e reclamando da vida. Eles reclamavam de tudo, como muitos reclamam. Eles diziam que era melhor eles estarem no Egito do que estar naquela condição. Como muitos dizem, é melhor eu ir para o mundo do que estar na igreja. Minha vida está horrível. Para que Deus me tirou do mundo se aqui dentro está pior do que lá? Esse era o discurso do povo de Israel, que dizia: para que nós estamos indo na direção da terra prometida, se no Egito era melhor, lá nós comíamos carne. Aqui a gente só come sementes. Nós não temos nada para comer. E começou o povo de Israel fazer um coro e gritar e dizer: queremos carne. Queremos carne. Isso é uma outra palavra, mas cabe um bom sermão, que tem muita gente dentro da igreja pedindo por carne. Queremos carne. São os crentes carnais. Mas isso é um outro sermão. Eu vou ministrar para os jumps já, num dia desse aí. Mas esse povo estava com fome, queria comer uma carne. Queria comer algo melhor. E eles murmuravam, reclamavam. E a Bíblia diz que o Senhor disse para Moisés: eu vou dar carne ao povo. Eles estão pedindo, então eu vou dar. Eu não quero entrar no final dessa palavra, porque o final dessa palavra é bem triste. O povo pediu carne, murmurou, reclamou, e muitos deles morreu. Porque o Senhor, levantaram a ira do Senhor, eles eram ingratos. Mesmo depois do Senhor dar carne para eles, eles reclamaram, murmuraram e morreram. Então eu quero dizer uma coisa para você: quem não sabe agradecer, morre por dentro. Repete para a pessoa do seu lado, diga: quem não sabe agradecer, morre por dentro. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e os fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, num raio de um dia de caminhada. Repete comigo, diga: levantou um vento do Senhor. Diga: no meio do mar. Diga: vieram codornizes. Diga: veio o alimento. Diga: fresquinho. Diga assim: e foi tanto alimento que não se podia medir. Então a medida que o Senhor deu, que está na palavra, é num raio de um dia. Repita comigo: raio de um dia. O raio de um dia significa que o diâmetro é de... Não tem ninguém bom na matemática? Se o raio é um dia, o diâmetro é de 2 dias. Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Que beleza, ensinando matemática. Então, no raio de um dia, repita comigo: raio de um dia. Diga: tinha alimento em tudo que era canto. Diga assim: no diâmetro de 2 dias. Diga: era alimento para tudo que é canto.
Então aquele povo, se seguisse para frente, tinha alimento. Se fosse para trás, tinha alimento. Se fosse para um lado, era alimento. Para o outro lado, alimento. O Senhor não deu na medida que eles pensavam, nem na medida que eles estavam querendo comer. O Senhor deu numa medida infinitamente maior do que eles queriam. Eu quero te dizer uma coisa. O raio de um dia de caminhada lhe daria o direito de passar por Vila Velha inteira, vendo alimentos, vendo milagre. Você ia passar pelo Aribiri, milagre. Você ia passar pela Glória. Rapaz, tem milagre de Deus aqui. Aquele vento trouxe milagre para tudo que é lado. Você ia passar pela Praia da Costa, tem milagre. Você ia passar por tudo que é canto, e lá estava alimentos. Diga assim, o vento que veio do Senhor. Diga, o vento que veio do Senhor. Diga assim, essa noite, pode ser que esse vento também lhe traga o que você está precisando. Diga, a minha preocupação não é com o vento, nem com o que Deus vai lhe dar. Diga, a minha preocupação está em como você vai agradecer a Deus depois do que Deus vai fazer. Então, aquele vento se levantou. Outra coisa que eu vi lindo nessa palavra é que o vento veio da onde? Da onde veio o vento? Do mar. Repete comigo, do mar. Você já viu codornizes no mar? Alguém já viu codornizes no mar? Então eu quero te dizer uma coisa. Deus vai trazer o seu milagre de lugar que você nunca esperou que viesse. Se é você mesmo que está recebendo, faz alguma coisa no nível que você está recebendo. Eu imagino aquele povo andando dizendo, nós estamos no deserto. Você já viu vento no deserto? Machuca a canela, porque a terra do deserto é grossa. E quando o vento bate, ele machuca. Uma vez eu fui, não no deserto, mas num lugar onde tinha uma areia parecida com a do deserto. E bateu um vento muito forte. E eu não aguentava, porque aquela terra, aquela areia batia na minha perna e eu dizia, uau, está machucando. E eu tive que fugir dali. Eu imagino aquele povo dizendo, meu Deus, olha, está machucando, vem mais um vento aí, uma rajada de vento de novo. Já enfrentamos tanta coisa e agora vem um vento. Eu imagino que eles tinham, um olhava para o outro e começou a reclamar, dizendo, meu Deus, vamos enfrentar mais uma adversidade, mais um problema. E quando eles andavam no vento, onde eles estavam, a forma deles andarem era com a mão no olho. Porque era impossível andar num lugar de muita terra sem colocar a mão no olho. Isso acontece até aqui em Vila Velha. Quando bate aquele vento, você tem que botar a mão no olho, porque senão machuca a sua vista. Eu imagino que eles estavam tudo com a mão nos olhos e com a mão fechada. Eu imagino que Deus preparou aquilo tudo para eles. Eu quero dizer uma coisa, tem muita gente aí que está caminhando com a mão nos olhos, porque não consegue ver nada na frente. Mas eu quero dizer para você, essa noite Deus vai dizer para você, tira a mão dos olhos. E quando você tirar, você vai ver o que Deus fez em tua volta. Você vai ver o que Deus preparou para você na tua volta. E se é contigo que eu estou falando, faz alguma coisa, por favor. Porque a coisa quando está ruim, a gente costuma fechar os olhos e dizer, eu não quero ver. Eu não quero ver. De repente você já até anunciou o desastre. De repente você já até entregou os pontos.
Mas essa noite vai chegar a hora de você abrir os olhos. E você vai ver que o Senhor mudou a tua expectativa. Todo milagre, quando Deus opera, é para a mudança da expectativa do homem. Eu quero dizer, essa noite vai ser uma noite de mudança de expectativa. Agora, no deserto, eles estavam com fome de carne. E o Senhor deu para eles o quê? Carne. Repete, o Senhor deu carne para eles. Diga, deu infinitamente mais do que eles queriam. Deu muito mais do que eles queriam. Mas no livro de Atos, capítulo 2, apareceu alguns homens que estavam com fome de Deus. Eles queriam Deus. Eles estavam cheios de vontade de se alimentar da palavra. Eles estavam com muita vontade de se alimentar dos milagres de Deus, mas não eram milagres no mundo físicos, eram milagres espirituais. Eles estavam com muita necessidade de ver o enfermo sendo curado. Eles estavam com muita vontade de ver os jovens sendo libertos. Eles estavam com muita vontade, eles estavam com fome de ver esses sinais de prodígios, de maravilhas. Eles estavam com muita fome de ver filhos voltando para casa e abraçando os pais. Eles estavam com muita fome de ver pais voltando para casa e abraçando os filhos. Eles estavam com fome também de ver o Senhor operando e curando e vendo o coxo andando e vendo o cego enxergando. Eles estavam com fome, eles queriam ver aquilo. E daí eles se reuniram num lugar. Repita comigo, se reuniram num lugar. Diga aí, o Senhor usou o vento de novo. Diga assim, só que dessa vez o vento não veio do mar e nem veio trazendo codornizes. Diga assim, o vento veio dos quatro cantos da terra. Diga assim, ele veio trazendo poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus sobre aqueles homens. Poder de Deus sobre eles. Eu quero dizer uma coisa. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça. Essa noite você pode estar pensando que o vento vai trazer codornizes, mas está vindo um vento da parte de Deus que vai trazer na tua direção poder de Deus. O poder de Deus vai vir para a tua casa. O poder de Deus vai vir para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu trabalho. É muito mais do que codornizes voando. É muito mais do que comer codornizes. É o poder de Deus. É aquele poder que quando tinha 5 pães e 2 peixes, estendeu para o alto e disse, multiplicai-vos. Esse é o poder de Deus. Aqueles homens viram um nível de milagre, mas você vai ver um nível de milagre diferente. Eu conheço uma senhora e essa senhora era nossa irmã em Cristo na igreja no Rio de Janeiro. E aquela senhora, ela tinha um pouco de arroz, era a única coisa que ela tinha. E ela decidiu usar o poder de Deus. Ela encheu um saco. E ela já não queria mais viver sem ofertar na igreja. Era coisa dela. Ela falou, eu vou dar meu pouco de arroz no altar. Diz que quando ela chegou no altar com um pouquinho de arroz dela, o pastor virou e disse, filha, por favor, não precisa disso. Ela disse, eu preciso.
E o pastor foi botar a mão no bolso e disse, tá bom, então Deus mandou te dar uma oferta. Ela falou, não quero. Hoje não. E ela voltou para casa. Na semana seguinte, ela volta para o altar com mais um saco de arroz. E o pastor disse, filha, por favor, não faça isso. Ela disse assim, pastor, por favor, não brinque com a minha fé. Lembra aquele domingo que eu trouxe um pouco de arroz para cá? Lembro, sim. O senhor achou que eu fosse passar fome em casa, né? Ele falou, é sim? Eu pensei. Ela disse, pois é, quando eu cheguei em casa, o pote que eu tirei, o arroz estava cheio. E eu estou trazendo mais. Porque quando eu chegar em casa, eu quero ver como é que vai estar aquele pote de novo. Nos Estados Unidos, uma mulher, uma família, estava passando dificuldades. O marido tinha perdido o emprego. E eles estavam passando uma dificuldade muito grande. E o marido saiu para procurar emprego. E a procura desse emprego não foi boa. Ele não conseguiu emprego, mas quando ele chegou em casa, ele se deparou com a casa dele cheia de compras. E ele olhou para a esposa e disse, quem foi que arrumou isso tudo? Ela disse, foi você. Ele disse, eu estou procurando emprego. E ele decidiu ir no supermercado e pedir para buscar tudo de volta. Ele falou, eu vou lá, não meta a mão nisso, porque eu não tenho condições de pagar, por favor. O supermercado errou o endereço, e eu vou pedir para vir buscar essas compras todas. E ele foi no mercado, e lá no mercado, o mercado estava muito movimentado, e ele pediu para falar com o gerente, e naquele dia o gerente não podia atender ele, porque estava com muito compromisso, mas ele insistiu, o gerente disse, tudo bem, quem é? Falaram o nome dele. E o gerente falou, não, esse é nosso maior cliente da semana, traga ele aqui. E ele entrou e colocaram ele numa mesa, e ele sentou, e o gerente disse, você é o melhor cliente desse supermercado. Não, mas o senhor enganou o endereço, não sou eu sou um desempregado, eu sou um homem fracassado, eu sou um homem que não estou dando certo, eu já não aguento mais. Aí o gerente virou para ele e falou assim, eu vou te explicar o que aconteceu. Um homem de branco entrou aqui, e ele entrou aqui com uma barra de ouro, e disse, olha, leve para esse endereço tudo quanto der nesse valor do ouro. E aquele homem, olhando para o gerente, aquele homem começou a falar em mistério, rabaxai, labacanta, rabaxai. E o gerente virou e falou assim, como é que você conhece a língua que ele estava falando? Como é que você sabe que ele falava assim? No final da conversa ele disse exatamente assim, eu não entendi nada. Eu quero dizer uma coisa para você, tem um milagre te esperando. Tem um milagre esperando por você. Tem algo sobrenatural esperando por você. Se é contigo que eu estou falando, se expresse, por favor. Aqueles homens experimentaram de codornizes caindo. Mas eu e você temos condições essa noite de experimentarmos do poder de Deus, o poder da multiplicação, o poder daquilo que se faz no meio do que não se tem, o poder daquilo que se faz no meio daquilo que não se tem. Repita comigo, diga, o poder de Deus. Diga assim, é o poder daquilo que se faz no meio daquilo que não se tem. De repente tem pessoas dizendo assim, eu não tenho nada hoje, nem a minha própria vida, nem eu tenho esperança. Eu vim na igreja, mas estou morto, estou frio, não sinto nada.
essa palavra não mexe comigo, eu não sei. Eu quero dizer para você que o poder de Deus se faz no meio daquilo que não se tem. É aquilo que faz no meio daquilo que não se tem. Quando uma multidão teve fome e Jesus viu a necessidade dele, ele usou o poder para se fazer no meio do que não se tinha. Quando Lázaro morreu, todo mundo dizia, ele não tem vida. Jesus disse, não tem problema, porque o poder que eu carrego se faz naquilo que não se tem. Quando Pedro disse, não há peixes para a gente pescar no mar, Jesus disse, não tem problema, porque o meu poder se faz no meio daquilo que não se tem. Quando aquela viúva carregava um filho morto, ela dizia para Jesus, eu perdi meu marido e agora perdi meu filho e ele está morto. Jesus disse, não tem problema, porque o meu poder se faz no meio daquilo que não se tem. Então se você não tem, você veio no lugar certo, porque o poder de Deus se faz no meio daquilo que não se tem. Pastor, não tem sentimento, não tem problema. O poder de Deus se faz naquilo que não se tem. Paulo não tinha amor pelos judeus, Paulo não tinha amor pelos crentes, mas não tem problema, porque o poder de Deus se faz no meio daquilo que não se tem. Então Paulo se tornou um grande homem de Deus. Tem pessoas aqui que nunca imaginaram ser crente, mas o poder de Deus se faz no meio daquilo que não se tem. Repita comigo, vira para a pessoa do seu lado e diga, o poder de Deus se faz no meio daquilo que não se tem. Diga, o poder de Deus se faz no meio daquilo que não se tem. Diga, esse é o poder de Deus. Amém. Essa é uma noite que eu quero orar por você, porque o poder de Deus se faz no meio daquilo que não se tem. Repita comigo, diga, o poder de Deus se faz no meio daquilo que não se tem. Eu não sei com quem Deus está falando, mas Ele está falando comigo. O poder de Deus se faz no meio daquilo que não se tem. Eu não preciso ir muito além disso. Mas essa noite, se você não tem, o poder de Deus se faz no meio do que não se tem. Então eu queria chamar você aqui no altar para eu orar por você aqui. Pastor, eu não tenho. Não tem problema. Eu não estou chamando quem tem ou quem não tem. Eu estou chamando pessoas que querem conhecer o poder de Deus. Porque o poder de Deus se faz no meio daquilo que não se tem. Se é contigo que Deus falou essa noite, eu quero chamar você aqui. E eu quero orar por você. Isso. Pode sair do seu lugar e vem para o altar. Porque o poder de Deus se faz no meio daquilo que não se tem. O poder de Deus se faz no meio daquilo que não se tem. Pode sair do seu lugar e Deus te chama. Porque o poder de Deus se faz no meio do que não se tem. O Senhor te chama aqui. O poder de Deus se faz. Ô Espírito Santo.
Rabaxalaba canta rabaxi. Ro rabaxi lebe canta rabalá. Oh Espírito Santo, eu sinto a tua presença. Sabe, Ana tinha um problema. Ela não engravidava. Ela tinha um problema. E diziam para ela que o útero dela era estéril, que ela não podia dar filho. Mas o poder de Deus se faz no meio daquilo que não se tem. Então o poder de Deus gerou em Ana um filho. Essa noite é a noite de você conhecer o poder de Deus, que se faz no meio do que não se tem. Essa noite não é a noite de você experimentar dos codornizes que vão cair de livramento sobre você. Mas essa noite é a noite de você experimentar do vento que sopra dos quatro cantos e que revela para você o poder de Deus. O vento que traz para você o poder de Deus. Vamos adorar enquanto nós vamos adorar. Nasce mais um dia, nasce como um sol, veja a primeira luz, veja além do olhar. Preciso de algo novo, cansado devia ter amado mais, devia ter me dado mais por um outro alguém. Sei, eu sei, preciso de você. Mas que ninguém, hoje eu sei, eu sei, viver por outro alguém. é bem viver, é viver, é viver. Ô Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Aí estão pessoas que estão com fome do teu poder, estão com sede da tua palavra. Oh, rabaxerebe canta, rababaxerebe canta, oh, rabaxerebe canta, oh, 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 oh. Nasce mais um dia, nasce como um sol, Veja a primeira luz, veja além do olhar. Preciso de algo novo, cansado de esperar. devia ter amado mais, devia ter me dado mais Por um outro alguém. Diga, eu sei. Sei, eu sei, preciso de você. Mais que ninguém, mais que ninguém, que ninguém, que ninguém. Hoje eu sei. Eu sei,
mais que ninguém, hoje eu sei, eu sei, viver por outra alguém, é bem viver, é viver, é viver. Espírito Santo, meu fiel companheiro e amigo inseparável, eu te peço para que a tua mão esteja sobre cada um aqui e que o teu amor se aperfeiçoe nas nossas fraquezas, que o seu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Senhor, quando eu me sinto fraco, é aí que eu estou forte. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos e te exaltamos para todo sempre. Eu abençoo cada um dos meus irmãos. Eu abençoo os teus filhos, Senhor. Eu exalto o teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria chamar o pastor Zé Renato aqui. Ele vai fazer uma oração. Continua onde você está. Ele vai fazer uma oração, abençoando a tua vida. Eu sei viver por outra alguém, é bem viver, é viver. Oh Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, meu amigo, meu fiel conselheiro, Deus, começa a tomar, ó Pai, aquilo que é teu, Senhor, nesse momento. Senhor, começa a preencher, ó Deus, cada espaço, ó Deus, vazio nesse lugar. Deus, aonde tinha ansiedade, Senhor, começa a soprar do teu Espírito agora. Deus, onde existia, ó Deus, a tristeza, Senhor, sopra, Deus, do teu Espírito Santo. Deus, onde tinha, Pai, a falta de amor, Deus, a falta de carinho, começa a soprar agora, Espírito Santo do Senhor. Deus, do seu renovo. Oh Deus, começa a soprar, Deus querido, em cada coração, em cada mente. Cada lágrima derramada, Deus, começa a reverter isso em alegria nesse momento. Oh Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe, ó Pai, a condição de que cada um chegou aqui nesta noite. São dias difíceis, ó Pai, dias de angústia. Ó Senhor, mas assim como os discípulos, ó Deus, eles estão reunidos aqui nessa noite. E dos quatro cantos, ó Deus, dessa nação, nos quatro cantos, ó Pai, dessa igreja, começa a soprar, Deus querido, do Teu Espírito Santo. Isso, Deus querido. Toma, Pai, a Tua igreja nessa hora. Começa a encher, Deus, começa a renovar. Começa a batizar, Deus querido, nessa hora. Oh, Deus, aquele que não sentia Tua presença há muito tempo. Hoje é o dia, Pai. Hoje é o dia de renovo. Aquele que tinha muito tempo de ministério, aquele que começou o seu ministério hoje, Deus. Enche, Deus, nessa hora. Começa a preencher, Deus querido. Começa a tomar, Senhor, a Tua igreja. Enche, Deus, a cada um neste momento, ó Deus. Deus, não deixe com que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que eles saiam daqui, Deus, renovados, ó Pai, pela Tua presença. Toma, Deus querido, cada um nessa noite, cada homem, cada mulher, cada um que está aqui à frente, ó Deus, aqueles que estão sentados, aqueles que estão em pé, Deus querido, paira Espírito Santo sobre esse lugar, trazendo renovo, trazendo alegria, trazendo conforto, Deus, que só o Senhor é capaz de dar. Nessa hora, Deus, enche, Deus, labaxarabá, cantarabá, xarabai, exarabassuri. Ele ama. Sopra, sopra, Espírito Santo. Sopra, Deus querido. Oh,